país que nós vivemos, pra gente ser mulher, mãe, vó, coluna da casa, você tem que ser muito boa no que você faz, né? Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso Cast Titãs. Eu sou o Rony Santos e ao meu lado o meu amigo de missão, Gabi. Gente, toda semana a gente entrevista grandes personalidades, titãs aí, para falar sobre transformação pessoal, empreendedorismo e inspiração. Então se prepara porque hoje vai ser incrível. É isso aí! Bom dia, boa tarde, boa noite, titãs! Que honra estar aqui com vocês mais uma vez. Galera que está ouvindo a gente aí em todas as plataformas digitais, um grande beijo. E é o seguinte, galera que está assistindo a gente no YouTube, amo todos vocês, muito, muito obrigado. Eu quero falar para vocês o nosso Instagram, para vocês sempre estarem acompanhando a gente, @pod_casttitãs. O nosso link tá lá na bio. E aí você vem pro nosso YouTube, ativa os sininhos, fica ligado em tudo que tá rolando, que como o Rony disse, toda quinta-feira é muito, muito especial. É isso aí. E hoje não vai ser nem um pouco diferente, né, irmão? Hoje promete, hein? Quando a gente fala aqui de titã no nosso podcast, é mais do que somente uma pessoa extremamente bem-sucedida profissionalmente. Cada um que está ouvindo o podcast agora é um titã. Cada um sabe das suas dores, alegrias, superações, conquistas que te tornam um titã. Hoje a gente tem uma convidada muito, muito, muito especial, que representa muitas mulheres no Brasil, guerreira, mãe de 5 filhos, entre eles Eterno e o saudoso e meu grande irmão, MC Kevin. Ela é empresária, agora cuida da carreira de outros MCs seguindo o sonho do filho. E hoje temos o prazer de receber aqui no nosso QG do Cast Titã, Valquíria Nascimento. Tia Val! Obrigado pelo carinho. Val, muito bem-vinda. Não tenho nem palavras para agradecer o carinho, né, Gabi? Porque, amigos dos meus filhos são, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, né? Val, obrigado. Muito, a gente está muito feliz de você estar aqui, né, irmão? A honra é toda nossa, né, Val? Assim, primeiramente, sinta-se abraçada pela nossa equipe, acolhida aqui. Vai ser uma troca muito rica, né, para poder aprender com você. Vai ser um lugar de muito aprendizado aqui hoje, né? Me fala como é que, assim, me fala um pouquinho hoje, antes da gente poder iniciar, quem é a Titã, Val? Hoje eu sou uma mulher que eu sempre fui, né? Porque, na verdade, no país que nós vivemos, para a gente ser mãe, mulher, mãe, vó, coluna da casa, você tem que ser muito, muito boa no que você faz, né? De verdade, porque é muito difícil, né? Viver no nosso país, assim, com tudo isso que acontece, e ser mãe, ser vó, e ser empresária, e ser tudo, né? Acredito que é um dom de Deus primeiro, né? Porque primeiro eu acredito em Deus que dá o dom para cada um, né? Amém. E quando a gente tem Deus, a gente consegue pegar na mão de Deus e vamos lá e ter força, né? Ter que lutar. Minha mãe sempre me ensinou a lutar e é isso que eu faço todo dia, né? Eu luto para poder conciliar a minha família, né? Sensacional, Amém, né? amém. Uma representante aqui do empoderamento feminino, né? E vou te falar, Val, a gente queria saber um pouquinho mais das suas origens. O nascimento do Felipe, seu primogênito, que a gente sabe que o primeiro filho sempre, de fato, muda a nossa vida. Como que foi? Na verdade, é assim, né? Eu sou filha adotiva, né? A minha mãe legítima me deixou na casa de uma senhora para cuidar, nunca mais foi me buscar. E o tio da minha mãe legítima passou um dia, a moça falou, você não viu mais a sua sobrinha? Ela não veio buscar mais a filha dela. Ela tá aqui comigo e assim, a mulher que cuidava de mim tirava de outras crianças para dar para mim alimento, uma madeira, no caso, que eu tinha 2 meses. E aí, o que acontece? A mulher não podia tirar mais porque começou a ter uma briga lá entre as mães, iam tirar as crianças dela. Ela começou a me dar café e eu tomava café com 2 meses. Meu pai passou e falou, não, eu vou levar ela para minha casa. Foi lá, falou com a minha mãe adotiva hoje. Minha mãe adotiva estava até grávida. Aí ela falou, não, pode trazer. Me levou e não deixou minha mãe me pegar nunca mais. Quando minha mãe foi buscar, ela falou, não, agora você não vai tirar mais a Valquíria daqui. Fui nascida e criada na favela, né, mesmo, de verdade, na favela da Marconi, né? E, graças a Deus, minha mãe adotiva me deu uma educação, assim,
excelente. Ela, para mim, é uma referência. Minha mãe é uma história de vida que até hoje você não acredita. Uma mulher com uma força de vontade de viver impressionante. Então, eu vim dessa origem dela, nasci, cresci e engravidei muito cedo, né? Primeira vez que eu fui ter relação, engravidei do meu filho mais velho, que é o Felipe. Saí de casa, fui morar com o pai dele e assim fui ter. Não? Quantos anos você tinha, Val? 14 anos, ia fazer 15 anos. anos. Ele nasceu dia 5 de fevereiro, eu tinha 14 anos, dia 9 de fevereiro eu fiz 15 anos. Nossa. E com quantos anos o Kevin nasceu? Tinha 19 anos quando ele nasceu. Você tinha 19 anos. Caramba, que legal, que legal. Aí eu fui tendo, né? Tive o Kevin, a Evelyn, o Eric. E assim foi indo com o mesmo pai, né? O mesmo marido. Nossa, que da hora. E deixa eu te falar, quantos filhos você tem, então, por total? 5 filhos. 5 filhos. Nossa, 5 filhos e já tenho 5 netos, né, Gabi? Nossa, 5 netos. 5 netos, já tenho 5 netos, né? Ah, tem um casal de gêmeos já, ó. Já tenho gêmeos na minha família, né? Nossa. Na minha geração, né? Nossa, muito legal, né? Muito legal. Tipo, eu nunca pensei ter neto tão cedo quanto menos gêmeos. Eu tomei até um baque. Eu falei, nossa, como assim gêmeos, né? E, tipo, tem uns gêmeos lá. Nossa, que delícia. Ô, Val, e deixa eu te perguntar uma parada. Por exemplo, o Kevin, quando ele era pequeno, ele já era muito no 220? Sim. O Kevin tinha hiperatividade, né, Gabi? Ele foi diagnosticado com hiperatividade, né? Nossa, eu nunca soube disso. Sim, o Kevin tinha hiperatividade. Quando era criança, ele me dava muito trabalho, né? Em tudo. O Kevin não conseguia... Se você foi amigo dele, sabe que era difícil até para conversar com ele, que ele não parava. É verdade. Isso era um problema da hiperatividade. Na escola, ele ficava sentado escrevendo, mas ele ficava rodando na carteira escrevendo. Porque por causa da hiperatividade. Então, ele sempre foi muito hiperativo, né? Ô, Val, eu vou te falar que a última vez, inclusive, ele veio aqui em casa. E eu achei ele muito diferente, na real. Mesmo com toda essa hiperatividade, você me pegou surpresa. Porque ele tava muito tranquilo, assim, depois de tudo isso, assim. Você tava me falando que ele tava fazendo coach também. Tava fazendo coach. O coach dele, o Ângelo, uma pessoa excelente. Meu, ele aprendeu bastante mesmo, assim. Tava aprendendo a respirar mais, né? Mas nas últimas semanas que o Kevin foi embora, a hiperatividade dele tava à flor da pele. Tanto que uns 4 dias antes dele ir pro Rio, eu cheguei nele à noite e falei, filho, olha, eu tô pensando em colocar você para fazer meditação. Vou trazer um professor aqui para você meditar. Aí ele, que da hora, tal, porque eu tava falando para ele, filho, você não tá parando, ele não tava dormindo, sabe? Tipo, parecia que ele sabia que ele ia embora, porque ele não tava parando mesmo. E isso aí já é algo da hiperatividade, né, Gabi? Na verdade, quando ele era criança, ele chegou a tomar medicamento, mas só que o medicamento deixou ele muito down, né? Ficou muito... Aí eu não quis dar. Eu optei por não dar, né? Mas o Kevin, pela hiperatividade dele, ele jogou bola, ele dançou, ele desenhou, ele fez tudo que ele podia fazer, ele fez, né? Muita coisa. Nossa, então tá. Se o Kevin pequeno, ele já tinha esse lance de hiperatividade que eu não sabia. E mais os 4 filhos e sua vida e tudo. Conta um pouquinho dessa titã aí, porque então, 5 filhos administrar e a tudo vida isso e administrar é isso. muito difícil, né? Porque assim, o Kevin, na minha casa hoje, por exemplo, hoje não tem mais o Kevin hiperativo. Então é o silêncio, fora quando as crianças estão lá, né? Que aí E os irmãos deles, por exemplo, já não tem nada a ver com isso. Eles já são mais é todo mesmo. mundo tranquilo. É uma característica dele mesmo. Dele mesmo. Na minha casa não tem ninguém com hiperatividade mais. É todo mundo tranquilo. É tipo eu sou zen, eu sou tranquila, eu não sou. Pode crer. Eu não sou assim. E ele era muito assim. Agora, quem tá assim é a filha dele. A filha dele tem 6 anos, ela já tá já tô falando pra mãe dela, vai procurar um médico, porque ela já tá muito hiperativa, né? É muito difícil, né, Gabi? Porque eu falava pro Kevin, fica dentro de casa. O Kevin ficava na rua. Quando o Kevin começou a cantar, o Gugu chegou pra mim e falou, ô tia, não, o menino é talento, só que ele só fica na rua. O que eu faço? Eu falei, não sei, porque eu saio pra trabalhar, falo pra ficar em casa, mas ele não fica. Ele sai. Aí ele falou, não, então eu vou pagar pra você cuidar dele em casa. Nossa, saía várias brigas, Gabi, comigo. Nossa. Porque ele falava, eu vou pra rua. Eu falava, passa lá, passa a porta. Vai lá passar pra você ver. Ele não passava, E aí, chorava. lá embaixo. Chorava. É, E arrumava várias brigas comigo.
que não sei o que, não vou cantar mais. Não canta, mas você vai ter que ficar dentro de casa. É muito difícil, assim, eu trabalhava... eu já trabalhei de empregada doméstica, já trabalhei de babá, já trabalhei de vender lanche, vendi água na rua, na marginal. Já fiz várias coisas, várias, né? Então, era muito difícil para mim, né? Ficar com meus filhos mesmo. Maioria do tempo era a escola. Do lado da escola tinha um colégio de freira que cuidava das crianças até às 5. Eu chegava em casa às 8, 9 horas da noite. Esse período das 5 até às 8, 9 horas da noite, quem cuidava era a rua e os vizinhos, né? Que batiam o olho para mim. Porque não tinha condições nenhuma de ficar. Essa é a realidade, né, Gabi? Hoje é de muitas, né? nossa. Hoje a realidade é essa, né? Porque a escola a creche é das 8 às 5. E depois das 5, ninguém chega às 5 em casa. Que mãe que trabalha até às 5? Ninguém chega às 5. Porque tem que trabalhar até às 4 ou 3h30. Ou 5, ou até às 5 para voltar para casa. Para chegar às 5. Isso. Então, é assim, essa é a realidade de muitas mulheres, de muitas mães, hoje. Hoje e sempre, né? Igual uma vez eu falei, o pessoal perguntou, você foi muito despejada, bababá. Sim, mas por que você era despejada? Porque ou eu comia ou eu pagava a casa. E isso é a realidade de hoje, porque o salário mínimo sempre foi mínimo, nunca foi máximo. É verdade. Né? Era sempre mínimo. Mínimo, né? Era sempre foi mínimo. É o mínimo do mínimo. Hoje, eu, Valquíria, fico pensando o quanto é campeãs essas mães que conseguem viver com salário mínimo. Como, né? Como que elas conseguem? Porque hoje eu me vejo assim, me pego pensando, o que seria de mim viver com 1.000 e poucos reais? Como que eu conseguia fazer um milagre, pelo menos, de pouco e comer dentro de casa? Porque é difícil, Gabriel, é difícil. Com 5 filhos, para ganhar no salário mínimo, para você comer, é difícil. Então, na minha época, eu comia ou frango ou ovo, porque carne não tinha condições. E hoje é a mesma coisa, porque a carne está mais cara ainda. Entendeu? Hoje está muito mais difícil. Na minha época, 5 ovos era R$1. Hoje R$1 é um pão. Eu vou na padaria onde eu moro, eu tenho que ter no mínimo 20 para tomar o café na minha casa, para comprar o pão e um frios. No mínimo R$20. 50 eu deixo lá para comprar um café da manhã. No mínimo, Val. No mínimo. Imagine você viver assim. Essa é a realidade de muitas hoje, muitas mães, muitas mulheres, né, Gabi? Muitas mães de família, porque tem bastante pai e mãe, mas tem muito mãe de família, né? Muita mãe, só a mãe, né? Para criar todo mundo, para cuidar de todo mundo, para fazer tudo. Nossa, Val, e desculpa, acho que eu nunca te perguntei disso, mas, por exemplo, e o pai deles? Então, o pai do Kevin sempre, assim, a gente morou, eu fiquei casada com ele 13 anos, né? O pai do Kevin sempre foi um homem muito trabalhador, né? Ele trabalhou bastante, ele trabalhava. Só que teve uma época da vida que ele decidiu viver uma vida, assim, de bebida, né? Bebida alcoólica, pra mim, é a pior droga do mundo, sabe? As pessoas falam de outros tipos de droga, mas pra mim a bebida alcoólica é a pior de todas. Porque, por exemplo, um pai de família da periferia tem R$1, ele toma uma pinga. R$5, R$10, ele compra uma garrafa. Fica louco com R$10. E R$10 você consegue ali, pegando uma latinha, fazendo qualquer coisa. Então, por isso, a bebida alcoólica destrói muitas famílias, né? Na verdade, foi o que destruiu a minha mesmo. O vício, né? O vício. O vício. Porque no começo trabalhava-se e colocava o dinheiro dentro de casa. Aí, quando você tem vício, você começa a trabalhar e não pôr dentro de casa, né? Ô, Val, fala assim... Que mulher forte, né? Nossa, assim, Val. Não, de verdade, Val. Que honra te receber aqui. Obrigada. E fala assim pra nós, como é que você fazia, né? Ou faz ainda, Val, pra se manter firme, sabe? Motivada dentro de você pra conseguir atravessar, sabe? Na verdade, assim, é o que eu falo todo dia, né? Eu acordo, converso com Deus e falo, Deus, vamos aí, porque eu acredito assim, hoje eu vivo melhor, Gabriel, eu já vivi o pior. Assim, apesar de eu ter perdido meu filho, meu filho é um filho, não é porque ele era o Kevin. O Kevin é meu filho, mas ele era além de filho. Ele era um filho, ele era um amigo, ele era um companheiro, ele era um moleque que olhou e falou, mãe, por que a gente está sendo despejado?
Aos 10 anos de idade, mãe, quando eu crescer eu vou comprar uma casa pra você. Então, o Kevin sempre foi meu companheiro de perguntar as coisas e querer saber o que estava acontecendo. E o Kevin era meu companheiro mesmo, assim, um moleque que pegou os irmãos dele, pegou na minha mão e falou, mãe, vamos que nós dois juntos vai conseguir. E a gente conseguimos, né? O Kevin começou a cantar com 15 anos, ele tinha 15, a irmã dele tinha 14, o outro tinha 13, a pequena tinha 7. Não, o mais velho é o Nasce. Ah, o mais velho é o Felipe. O Felipe, mas o Felipe morava com o pai dele. Tá. Então, é assim, ele pegou os meninos e falou, mãe, vamos nós dois juntar e a gente vai batalhar e vamos embora, a gente vai conseguir. E a gente conseguiu. Então, assim, hoje eu acredito que eu não vivo o pior. Eu vivo o melhor, porque, tipo, eu já passei por tantas situações de não ter o que comer, de não ter onde morar, de não ter o mínimo, água, luz cortando, essas coisas, ônibus. Eu trabalhava no emprego que eu saía de casa 5 horas da manhã para entrar 8 horas. Se eu perdesse o ônibus das 5, eu não chegava atrasada. Então, era ônibus, metrô e trem pra ir trabalhar na Berrini. Eu morava na Zona Norte e trabalhava na Berrini. A Berrini. Berrini é Zona Sulzaça. E aí, ônibus, metrô e trem todo dia. E era 7x1 meu trabalho. Eu só tinha uma folga por semana. Então, eu tinha que auxiliar tudo isso, o trabalho, o horário, tudo. E ainda tentar ter um tempo para as crianças, sabe? Que não tinha. Você saía de que horas de casa, Val, pra você? 5 horas da manhã, eu já E tava no voltava ponto. que horas? 9, 10 horas da noite. 9 horas da noite. Isso, chegava em casa, fazia uma comidinha ali rapidinho para as crianças, dava uma olhada, tinha dia que eu chegava em casa, meus filhos estavam dormindo, eu saía, meus filhos estavam dormindo, tinha dia que meus filhos falavam, nossa mãe, faz 3 dias que nós não te vê. E assim, então para mim hoje eu vivo melhor, assim, por situações que eu vejo, assim, de várias pessoas que eu tento ajudar, né, Gabi? Porque a gente não consegue ajudar todo mundo, né? Mas o que eu posso ajudar, eu ajudo. Eu vejo muitas mães muitas mães precisando de ajuda, de força, de um mínimo, uma cesta básica, uma coisa mínima. E é isso, essa é a realidade mesmo, né? Então, para mim, eu já vivi o pior, que é passar por toda essa situação, né? Porque não é fácil viver tudo isso, você não ter onde morar, ou você não ter o que comer, ou você paga a casa, ou você come, ou você, entendeu? Ou você mora, ou você come. É várias situações. Então, hoje, assim, estou estabelecida. Eu agradeço todo dia a Deus por estar bem, né? Por estar bem. Ter condições de ter um carro para ir para os lugares, né? Porque por diversas vezes eu vendia o dinheiro da minha passagem. Já teve vários dias eu pedi carona para chegar no emprego. Porque eu vendia o dinheiro da passagem para comprar pão. Para deixar para meus filhos era 5 pão, R$1. Nossa. Era a conta certinha, um para cada um. Então, hoje eu agradeço a Deus todo dia, levanto, peço força, porque não é fácil perder. É igual eu falei uma vez, perder um filho já dói. Perder um filho famoso dói toda hora. Todo minuto. Na hora que eu cato o celular, já é dor. Na hora que eu vou falar com alguém, já é dor. Na hora que eu ando na rua, alguém já é dor. Então, é um pouco pior, né? Poxa, Val. Mas, enfim. Ô Val, dizem que perder um filho é como perder um membro do corpo. Sim, Né? exatamente. E eu vi uma mãe dizendo isso. Ela falou, Rony, perder um filho é como perder um membro do corpo. Você até cicatriza, mas nunca mais é o mesmo. Fica uma falta. Sim, porque assim, quando eu perdi o Kevin, perdi. Quando você tem... Eu Val, vou comparar os 5 dedos. onde você estava exatamente essa hora? Como que Então, foi exatamente? o Kevin estava conversando comigo, né? Quando eu coloco nas minhas conversas 5h27, foi a última hora que o Kevin falou comigo. 6h30, e me ligaram já falando que ele tinha caído. Então, é assim, eu estava em casa, eu falei com ele falou que queria ir embora. Mãe, eu quero ir embora, manda o dinheiro, eu vou comprar passagem, eu vou ver aqui com quem que eu vou e compra passagem para mim ir embora. Eu falei, tudo bem, filho, tal. Conversou, falou, eu te amo e pronto, vou desligar o celular e pronto. Quando foi 6 e pouco, já me ligaram falando que ele caiu, mas aí, na hora, eu pensei, de novo, Kevin, porque... Né? Teve aquele episódio dele jogou o carro e várias coisas. Eu falei, de novo, o Kevin deve ter se arrebentado todo. Minha primeira coisa que eu fiz foi ligar pro convênio pra ver, pra trazer do Rio de Janeiro pra cá e bababá. Primeira coisa que eu pensei. Depois,
um amigo dele me chamou, o doutor Felipe, e falou, ó, Val, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, sim, uma passagem, quero ir, né? Vou no Rio de Janeiro ver o meu filho, quero... Eu nunca imaginei chegar lá já com o Kevin morto, né? Porque eu fui desacreditando de tudo que estava acontecendo. A primeira coisa que eu desliguei foi o celular e falei pro meu marido, olha, se os meus filhos ligar, atende. Se não for meus filhos, eu não quero falar com ninguém, porque eu não sei o que está acontecendo. E fui. Recebi a notícia no aeroporto, pelo Ângelo, né? E, tipo, saí desacreditada. Eu fui começar a acreditar quando eu fui chegando no hospital. E aí, não pode entrar pela porta da frente, um monte de repórter. E aí eu falei, nossa, né, deve ser verdade mesmo, porque esse monte de repórter aqui, né, hospital público e tal. E aí, quando eu fui por trás, a diretora do hospital estava esperando. Eu falei, mano, é verdade, porque um diretor de um hospital público não vai sair do lugar dele para ir dar uma notícia de um falecimento de uma pessoa comum, né? Eu já deduzi assim, eu já comecei a pensar, e aí já veio aquele monte de documento para me assinar, escrito o nome do Kevin, tipo, e era verdade, e aí tem que fazer reconhecimento. E tudo isso, para mim, foi... Eu estava num outro país, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, fora tudo que estava passando na mídia, fora tudo a conturbação da cabeça, como assim, né, Gabs? Porque eu vivo um como assim ainda. Eu vivo um, tipo... O que aconteceu? Esses dias eu tava até comentando com meu marido, a gente tava indo, e eu até falei pra ele, eu falei, eu queria ser uma mosca, alguma coisa pra entender o que passou na cabeça do Kevin nesse momento, né? Tipo, queria entender, sabe, Gabi? Porque... O Kevin era esse menino que você conheceu, o Kevin saía, o Kevin voltou milhares de vezes doido pra casa, e eu falando, e eu brigando, e você tá onde? Eu então ficava na rua, não vinha pra casa. Tipo, não pensei em perder meu filho, não pensei. Igual você falou, é como perder um membro mesmo, porque quando você tem um membro, tipo, eu tenho 5 dedos. Quando os 5 dedos está normal, você... não percebe o quanto faz falta quando você só corta o dedo. Porque às vezes quando você corta, tem um corte no dedo, você vai pôr a mão na água, você já faz assim. Imagine quando você perde o dedo. Eu perdi uma parte do meu coração, uma parte da minha vida, uma parte de tudo. E do nada eu tive que tomar um chacoalhão e falar, eu tenho que andar, porque eu tava vendo meus filhos, eu tenho um filho que tem, o Eric, ele tem convulsão emocional. Ele começou a ter convulsão emocional. A minha filha começou, eu percebi que meus filhos começou a se preservar para não me magoar. E tava magoando eles, porque eles são irmãos dele também, né? E eles estavam me preservando, mas eles estavam se magoando. E me ver do jeito que eles me viam, estava maltratando eles. Porque, afinal de contas, eu perdi o Kevin, eu não tenho mais o que fazer. E eu não tenho força para perder ninguém mais. E os que ficaram podem achar que eles não são tão importantes para mim como foi o Kevin. E eu não posso passar isso para eles porque eles são importantes para mim. Eu não consigo perder mais ninguém. Então, eu preciso mostrar para eles que eu tô aqui, que eu vou fazer tudo o que eu puder fazer por eles. Então, hoje, para mim, eu vivo todos os dias por cada um. Pelo Felipe, pela Evelyn, pela Ellen, pelo Eric, pelo Benjamin, pelo Bernardo, pela Valentina, pela Soraya. Por eles eu acordo todo dia, por eles eu vou brigar todo dia, por eles eu vou lutar todo dia, porque o Kevin, infelizmente, foi embora. Era a hora dele? Era a hora dele, eu acredito nisso. Porque desde quando eu era criança, eu sempre tive isso. Minha família é evangélica. E em algum momento, quando eu era criança, eu escutei na igreja o pastor falando, olha, lá no livro da vida tem o dia que você nasce e o dia que você vai embora. Lá no livro da vida do Kevin estava o dia que ele ia embora. E eu não tenho o que fazer.
Eu até, no começo, pensei, se eu tivesse lá, se eu fizesse, é tudo se, né? Então, a gente acaba se tornando impotente, né? Mas, enfim, eu tenho os meus filhos, eu preciso viver por eles. Eu sou a coluna, né? E eu não posso desabar, porque se a coluna se desestrutura, a casa inteira derruba. Então, eu não posso, eu tenho que ficar firme, eu vou ficar firme. E o Kevin era um menino de luz. Você conhece ele, você sabe que quando ele me via triste ou chorando por qualquer coisa, ele falava: Ixi, mãe, vamos sair, vamos comer, vamos não sei o quê. Mãe, o pior nós já passou. Então, por ele e pelos outros, eu vivo todo dia. Nossa, Val. Nossa, que incrível, né? Eu fiquei pensando aqui, uma vez a minha mãe me falou, com tudo isso que você estava falando, e queria até um ponto de vista seu, porque eu fiquei muito curioso, que o Kevin, ele já comentava que ele ia embora cedo. Sim, ele sempre falou isso pra mim. Quando Que ele louco. fez aniversário esse ano, né? Ele estava em Cancún lá, né? Tulum. E aí ele falou: mãe, 24, hein? 23. Falei pra você que eu vou viver pouco. Se eu viver até os 25, nos 25 eu aposento. Mas eu vou morrer. Morrer antes dos 25, vou morrer cedo. Ele sempre falou isso pra mim. Sempre. Sempre. Eu falei: ai, Kevin, para de brincar. Né? Porque você não imagina. Não, parece, não imagina. Isso é brincadeira. Né? Não imagina, não imagina, assim. Hoje eu pensando, assim, depois que ele se foi, muitas vezes me pegam pensando que ele me preparou, uns dias antes dele ir embora, a gente sentou, o Kevin ficou 4 horas sem mexer no celular e conversando comigo e falando o que ele queria que eu fizesse. O que era pra gente fazer juntos na Revolução. Me levou no quarto para mostrar as músicas que ele tinha feito. Então, muitas coisas aconteceu assim, tipo, a gente teve uma briga e eu falei para ele: olha, independente de briga, eu quero que você... A última coisa que a gente fale um pro outro seja eu te amo. E ele falou isso para mim, né, Gabi? A última palavra do Kevin para mim foi eu te amo, e eu te amo para ele. Eu, como mãe do Kevin, não do MC Kevin, as pessoas... Eu falo muito para elas. Confundem muito, né? Falo muito para as pessoas, assim... Eu não perdi o MC Kevin, eu perdi o Kevin Nascimento Bueno. É o meu filho que nasceu de dentro de mim, que eu fiz muita coisa para criar. Eu tentei fazer tudo que eu pude. Eu acredito que eu consegui fazer, porque eu sempre falava para os meus filhos, e falo até hoje, falei para ele muito: olha, filho, para mim, você não matando ninguém, não roubando ninguém, não fazendo nada de errado, de resto, tá tudo bem. Você tá trabalhando para você viver a sua vida. Quando ele começou a cantar funk, putaria, todo mundo... eu fui a pessoa mais criticada. Como foi isso, Val? Tipo, então, como que ele teve... Na verdade, Mãe, assim, vou cantar. Na verdade, assim, ele tava indo pro mundo da droga, né, Gabi? Ele começou a vender droga. Eu peguei o Kevin vendendo droga. O Kevin tomou uma surra. Ele tem até um clipe que eu gravei, deu batendo nele. Ele tomou uma surra de mim, ficou uma semana sem sair de casa. E aí ele falou: então eu vou cantar. Eu falei: vai cantar o quê, menino? Nunca vi você nem cantando aqui dentro de casa, vai cantar o quê? Ele falou: já tem uma música, você nem sabe. Aí ele cantou a música lá pra mim, que foi tirando nota, né? E aí ele cantou a primeira música. Eu falei: tá bom, vai fazer alguma coisa de errado? Não, só vai cantar? Então tá bom. Vai ganhar dinheiro? Tá bom. Não vai fazer nada errado? Não, então tá bom. Só estuda e vai lá cantar. Quando ele me apresentou o Gugu, eu falei: Gugu, eu sei que meu filho é uma estrela, ele nasceu para ser uma estrela. Então é assim, não tá fazendo nada de errado, pode cantar. Beleza. Ia cantar tirando nota, cantava as músicas, né? Aí daqui a pouco ele vem com Prepara Novinha. Não quis cantar para mim. Eu vou te falar que eu sei muito bem o que é isso. Tem umas músicas que eu falo: putz, essa daqui pra minha mãe eu não vou ter como mostrar. Ele não cantou pra mim. Eu escutei Prepara Novinha, né? Porque tocou. Entendeu? Tocou. Aí eu falei, mãe, não sei o que. Eu falei: filho, pra mim tá bom, tá trabalhando, não tá roubando, não tá fazendo nada, tá tudo certo, manda bala. E eu era criticada, porque como que uma mãe aceita, né?
E pra mim, assim, escutava o som dele quem quisesse. Eu escuto a música que eu quero porque eu gosto. De repente, o meu gosto musical não é o seu, Sim, bom. entendeu? Então, acho que cada um tem um gosto musical. Então, quem ouvia a música dele quem tinha o gostava gosto de- do Sim. musical pro lado da música dele. Era o que eu entendia. Mas, assim, foi bem criticada, Caramba. assim, todo mundo, família, todo mundo. Ah. Nossa, muito criticada. Ô Val, e quando foi assim, a virada de chave que você viu que o Kevin viveria da música e que chegou a hora de você deixar os outros trabalhos e ajudá-lo na carreira? Quando o Gugu, o empresário dele, falou, olha, tia, quanto que você ganha no seu trabalho? Eu falei, eu ganho X. Ele falou, então se eu pagar um pouquinho menos, você cuida do Kevin? Você precisa ficar em casa, tia. Porque o Kevin só fica na rua. E na rua, quem vai pagar pra ver um artista que vê toda hora? Eu falava muito isso com ele, assim. Isso era uma das coisas que eu falava de... E aí, Esse lance de ir pra balada, Isso, porque é exatamente ele- onde a gente trabalha, né? Então, eu acaba falei que muito isso com o Kevin também. A desvaloriza. gente brigava bastante. E aí, o que aconteceu? Ele pegou, ele falou isso, eu falei, tudo bem. Cheguei no meu trabalho, pedi as contas. E falei, vou lá, né? É o sonho do meu filho. Vou ganhar o dinheiro pra ficar em casa. Pra mim tá ótimo. Pelo menos eu vou cuidar dos meus Não é? filhos agora. Sim. Vai cuidar, E tá vou ficar ganhando em pra casa. fazer o que você já faz a Opa! vida Entendeu? inteira, mano. Falei, pra mim tá tudo bem. Aí a gente começou. Aí eu comecei a ficar em casa, cuidar dele. Aí eu comecei a fazer o quê? Bom, então agora eu tenho que fazer as coisas pra ele. Então o que eu vou fazer? Vou começar a juntar os fã-clube. Aí eu se juntava com as meninas do fã-clube, pegava as meninas no metrô, ajudava as meninas Olha. com a condução. As meninas iam pra porta da minha casa, fazia cartaz, ia pro baile. Sabia cantar todas as músicas do Kevin, o repertório inteiro, Uau. fazia ele ensaiar, Olha fazia isso. várias coisas. Nossa, que No- da hora, mano. Agora, se você falar pra mim que música do Kevin você sabe cantar, nenhuma. Você ajudava mesmo. Eu mesmo, ajudava mesmo. assim no começo, Entendi. porque tudo eu tinha que saber, entendeu? Mas assim, agora, a música, pra mim aprender a cantar, tô bolando um plano, procurando um baú de ouro que está no fim do um mês. Pra só mês. esse refrão. É só isso que eu sei dessa música. Entendeu? E o álbum dele, o último, eu que fiz tudo, eu que programei, a gente que organizou tudo, foi tudo do jeito que ele quis. Eu não escutei uma música, Gabi. Quando eu fui ouvir a música de tantos outros falar na internet, que eu comecei a olhar e que eu comecei a ver os álbuns dele, o álbum dele último, realmente foi o álbum inteiro uma despedida do Kevin. Eu acho que se eu tivesse ouvido, eu não tinha deixado ele gravar. Eu ia brigar, porque eu não ouvi mesmo. Ele mandou as músicas pra mim, mas ele agitou tanto minha cabeça pra lançar que eu não ouvi nenhuma música, nenhuma eu ouvi. A parada que eu achei mais bizarra, né? Porque as coisas vão mandando sinais mesmo. E uma coisa que eu senti foi a minha última música. O Kevin soltou uma música 2 semanas antes que se chama Minha Última Música. Minha última música. Minha última música. E no final ele, galera, agora já era, Já tal. era, é. Tamo junto. Tamo junto. Quando eu ouvi, eu falei, cara, que Igual o Jaguar. louco. O Jaguar, ele fala que ele comprou tudo e que ele vai andar em ruas de ouro. Então, você fica olhando assim e fala, a gente... Não sei se é uma premonição, se a pessoa já nasce com esse dom. Eu não sei explicar. Mas que eu tinha certeza que o Kevin sabia que ele ia embora, ele sabia. É aquela máxima, né, que você me dividiu comigo, que existe muito mais entre os céus e a terra que a gente Exatamente. consegue compreender, não é? E o Kevin era um menino muito conectado, assim, com isso. Ele tinha muito... Eu acho que isso dentro dele, era muito louco. Ele sempre foi assim, um menino tipo... E eu acho também, Gabi, esses dias eu tava até falando, quando o Kevin começou a perceber a maldade do mundo, ele foi embora. Porque o Kevin era um menino que ele não tinha maldade. Pra ele, todo mundo era bom, todo mundo era legal, todo mundo era o máximo, tem que ajudar todo mundo. Eu vi uma reportagem do Kevin, a pessoa falando, Kevin, se você tivesse muito dinheiro, assim, muito, o que você faria? Ele disse, eu ia dar pra todo mundo, ia ajudar todo mundo, o mundo ia ser legal, entendeu? Então, pra você ter esse tipo de pensamento, você tem que ser além de tudo. Poxa, é verdade. Tem que ser muito além. Porque pra você ter esse tipo de pensamento, que você... você tem que ser muito além, porque
a quantidade de maldade que tem no mundo, você pensar, não, eu vou ajudar todo mundo, eu vou fazer tudo pra todo mundo, né? Porque eu sou de carne e osso. Tem pessoas que, se pedir a mão pra mim, eu vou ajudar, mas vou ajudar naquelas. Entendeu? Por exemplo, Val, para um jovem, diante desse contexto aí de muita maldade que tem no mundo, né? Que conselho você daria para um jovem que está entrando na música agora também, né? Você vai dar um conselho para ele, né, Val? Agora como uma mãe, uma empresária, uma mulher que tem mais... Na verdade é assim, né? Respira. Pensa bastante. Pensa bastante. Porque assim, viver da música hoje, viver da internet hoje, né? Porque hoje é a internet, né? Hoje não é só a música, é a internet. Viver da internet, pessoas que não tinha nada ontem e hoje tem muito e amanhã vai ter muito mais. Principalmente esses meninos do funk que vêm da periferia, que vêm lá de baixo, que, tipo, igual eu, mãe, andava de ônibus, ter condições de ter uma nave, de ter muito dinheiro, um carro de 300 mil, poder fazer o que quer, isso afeta muito a cabeça. Porque é muita pessoa, eu sempre falo para meus artistas hoje, assim, pensa, quando a pessoa olha para você, você é pica, você não sei o quê, você é o máximo, você desconfia dela, cara, desconfia dela. Porque eu tenho defeito, você tem defeito, todo mundo tem defeito. Se a pessoa começa a falar pra você que você é o máximo demais, não confia nela. Aí, né? Tem alguma coisa errada. Entendeu? É isso. Não dá. Não confia demais que você é pica, que você é isso, que você é aquilo, que você não é nada. Você é desse tamanhinho, ó. Deus me mostrou que eu sou desse tamanhinho. Não é nem desse tamanho, eu sou desse tamanhinho. Porque do dia pra noite ele... Pode virar tudo o jogo. Entendeu? Então, a gente acha que a gente é isso, tem uns que acham que é isso, tem outros que acham que é o universo e não é nada, não é nem isso. Esse é o resumo. Quem é tudo isso é Deus e ninguém mais. Entendeu? Então, para vocês que estão começando na música, pensa, respira, conte até 10. Conte até 10. Pensa, respira, conte até 10. Presta atenção. E tem uma coisa primordial. Seja família. Que lá no final de tudo, lá no finalzinho do túnel, vão ser as únicas pessoas que vai pegar na sua mão e falar, vamos. Só. É a única coisa que eu tenho para falar. Família. Família é tudo. Você falando isso, o Raridade, ele veio aqui. O Raridade foi o primeiro que veio aqui no podcast de toda a galera que veio. E ele comentou muito sobre um lance de amizades erradas, né? Primeiro o lance da família, da gente valorizar, e o outro lance das amizades erradas. Hoje, assim, depois que eu perdi o Kevin, eu até falei pros meninos, assim, a gente se reuniu, conversei bastante. Hoje os meninos conversam muito mais comigo. Eu acredito que a partida do Kevin ensinou para muito jovem. Muitas pessoas abriram o olho assim e falaram, caramba, eu acho que eu tenho que... E Val, os MCs, os meninos te falaram isso? Tipo, sim. Né? Eu também senti muito isso. Sim, assim. Pode ver que hoje os meninos, eles estão mais assim. Né? Eles pensam mais. Hoje você vê os meninos mais em casa. Hoje você não vê os meninos, tipo, igual você via antes, todo lugar, toda balada, todo lugar. Hoje você percebe isso. A morte do Kevin deu muito um boom nesses meninos, assim. Então, igual o Harry falou, a amizade, eu sempre falei pra eles, olha, vocês são artistas. Não tem jeito, Gabi. Sempre vai ter um ou outro que você acha que é amigo, mas não é. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que ter, no meio de 5, no meio de 10, tem que ter um. Aquele que você vai andar do lado, você vai falar, mano, você é meu irmão, você não vai deixar nada acontecer comigo. Entendeu? Então, vamos. Você vai ter sempre ele para olhar por você. Então, toda vez, você pode estar do jeito que você estiver, você vai olhar e vai falar, mano, fulano tá ali. Entendeu? Então, eu tô seguro. É interessante, né, Val? Porque uma vez eu ouvi uma pessoa me falar
que a base de uma amizade verdadeira é o desinteresse, né? Sim. Porque não existe amizade verdadeira onde há jogo de interesse, né? Não. Se eu te olho como coisa a ser explorada, Sim, não é verdade? sim, Gabriela? exatamente, Mas exatamente. não é verdade? Os seus melhores amigos não vai se importar do que você veste, do que você come, de nada. Entendeu? Do que você tem a dar para ele, a oferecer, né, Gabi? Essa é a real. Porque quando você tem amigos de verdade, hoje eu tenho um elo de amizade, assim, que me surpreendeu. Pessoas que me surpreenderam. Que você talvez nem sabia Que eu nem sabia que estavam ali. Né? E hoje, assim, com essa perca, me surpreendeu, né? Que são as meninas que estão comigo todo dia, me ligam todo dia para perguntar se eu tô bem. Porque, na verdade, assim, todo dia eu acordo mal. Todo dia. Porque de manhã é o dia que o Kevin estava comigo. De manhã era o dia que eu esperava ele acordar para falar alguma coisa, para conversar, para contar o que estava acontecendo. Exatamente de manhã que era. De manhã, que era o assunto. Era a hora que eu ficava esperando ele acordar e falava tudo e tchau. E não tinha mais tempo para falar, entendeu? Então, todo dia eu acordo mal. E é muito bom você acordar de manhã e, tipo, tem dia que eu acordo e eu só quero chorar. Tem dia que eu acordo e eu não quero falar. Entendeu? E é muito bom você ter alguém para olhar para você e falar, eu tô aqui. Pode chorar, pode falar, pode xingar, pode qualquer coisa. Então, hoje eu tenho um elo de amizade muito diferente, mas eu também tenho amizades de lá de trás, né? Tipo, minhas vizinhas que davam o pão para meus filhos comer, né? Igual o Kevin falou várias vezes. Ninguém tava lá quando a gente tava lá. Não tava, Gabi. Não tava mesmo. É mesmo. É muito difícil quando você tá lá, alguém olhar para você. Muitas pessoas, tipo... Eu falava, fulano, me arruma R$1 aí pra comprar. Você já fala até baixinho, R$1 aí pra comprar pros meus filhos. De novo, Valquíria? Toda hora você fica pedindo dinheiro, você não tem marido, não? Quantas vezes eu escutei isso? Nossa. Quantas vezes? Né? E hoje, assim, Gabi, se eu vejo... Eu cansou de ver o Kevin fazendo as coisas pros outros, porque a gente passou muito isso. Hoje eu não consigo ver, tipo, alguém falando... Compra uma comida pra mim. Ô, tia, você vê os meninos, ô, tia, paga um lanche aí. Se eu passar 10 vezes, eu vou pagar 10 vezes o lanche pra ele comer. Porque eu sei que ali é sabe fome. onde dói, né? Eu sei que ali é fome. Eu sei que ali há uma verdade. Entendeu? Então, pra mim, é muito complicado, né? Você vê, o Kevin foi embora. Quem tava no quarto com o Kevin... Na sexta-feira, quando o Kevin foi, eu falei, Kevin, por que você vai levar o fulano e o cicrano? Tipo... Você não tá indo só você e sua mulher? Vai lá, faz o show e vem embora. Pra quê? Você vai levar? Ah, mãe, deixa os moleques ir. Mãe, a van tá vazia. Os moleques vai de boa, tal. Tinha amigo de verdade? Não tinha amigo de verdade. Eu até achei que era amigo de verdade. E não era amigo de verdade. Entendeu, Gabi? Às vezes as pessoas falam, mas que não pegou, não tem que pegar, não tinha que pegar na mão do Kevin. O que você queria que fizesse? Que pegasse na mão do Kevin? Sim. O seu amigo de verdade vai pegar na mão. Vai falar, ô, Gabi, tá tirando? Como você tá, viado? Você é artista, vamos sair daqui. É isso. Vai te confrontar, né? Entendeu? É isso. O mínimo que eu espero de uma amiga minha, quando eu estiver na balada, estiver louca, é falar, Valquíria, já deu, vamos embora. É o mínimo. É o mínimo. Se não, deixa pra lá. Se não, deixa pra lá. Não quero sua amizade. Exatamente. Entendeu? Não quero, tchau. Se eu estiver viajando e você não me falar... Entendeu? Eu penso isso, né? Mas assim, é igual eu falo pra todo mundo. As minhas escolhas não são as escolhas dos meus filhos, né? Quando a minha mãe falava pra mim, a gente cria filho pro mundo, eu só fui perceber isso quando eu abandonei a minha mãe. Porque eu tinha 14 anos, engravidei, minha mãe falou, filha, olha, tá bom, você tá grávida, só que assim, minha mãe não sabia ler, nem escrever, nem nada. E o que acontece? Eu que ajudava minha mãe vendia, minha mãe era vendedora ambulante, eu que contava o dinheiro, eu que saía para comprar as carnes, eu que fazia as coisas. Então, quando eu falei, vou embora, eu quero morar com o pai do meu filho, tudo aquelas coisas de paixão, de adolescente, aqueles negócios, eu fui embora, eu não quis saber. E vida que segue. É mesmo. Então, eu não crio meus filhos pra mim. Eu crio meus filhos pra eles viverem a vida deles. As escolhas dele. O Kevin foi embora pelas escolhas que ele escolheu. Não são as minhas escolhas. As minhas escolhas eram não vai levar. Como eu falei. Mas as escolhas dele foi, eu vou levar, deixa os moleques suave. Então,
Não são as minhas escolhas, são as escolhas dele. Cada um ser humano tem uma escolha. Então, eu não tenho, tipo, não consigo fazer, não consigo pegar, não consigo. Eu consigo ensinar. Tem uma coisa que o Kevin era maravilhoso, educado. Assim é o Kevin e todos os meus filhos, porque eu ensinei eles serem educados. Então, tem coisas que você ensina, mas tem coisas que você não domina. É interessante, porque não tem amor mais forte do que o amor de uma mãe para um filho, né? Não tem. Não tem, né? E não tem, Val, porque as pessoas de fora conhecem a gente na versão editada, né? É. Mas os nossos pais na versão sem cortes. Hoje eu me peguei pensando no negócio que eu ia até postar na internet. O homem e a mulher esquecem que um dia eles vão ser pai e mãe. Entendeu? Então, ele nasce menino, ele vira adolescente, que ele vira homem e que ele vira pai. A mesma coisa é a mulher. Ela nasce uma menina, uma criança, que vira adolescente, que vira uma mulher e que vira uma mãe. Né? Então, hoje, está se esquecendo isso. Mas também é bíblico, né? O que está acontecendo hoje é bíblico. Então, sim. É assim, hoje os desrespeitos, as coisas que acontecem, para mim, Valquíria, eu também acho que eu tenho um QI diferente, assim, porque eu também engravidei muito cedo e eu sou uma pessoa que penso muito, sabe, Gabi? Eu penso muito no outro. Eu sempre penso muito no outro. Eu não gosto muito de interferir na vida do outro, porque eu acho que se eu me interferir na vida do outro, como que o outro vai saber? Tipo, eu falava, Ô, Evelyn, não põe a mão na tomada lá, que se você pôr a mão na tomada, você vai queimar. Mas e a curiosidade dela de pôr a mão na tomada? Ela quer pôr pra queimar mesmo. Ela quer entender o que você tá falando. Então, eu vou falar, vai lá. Aí eu vou ver que ela vai pôr a mão na tomada, eu vou deixar ela pôr a mão na tomada, ela vai queimar a mão e vai falar, poxa, eu queimei a mão. Mas ela vai ter a curiosidade. Imagina você crescer com a curiosidade de pôr a mão na tomada para se queimar. Pensa é melhor pôr a mão, dar uma queimadinha e já... Sim. Entendeu? Não, mas é verdade. É verdade. Eu penso muito nisso. A gente é curioso, né? Isso é um dos instintos. Eu penso muito nisso, sim. E principalmente criança, eu penso muito no né? criança. E, tipo, é a base. Quando você é... Eu me lembro de coisas que eu fiz quando eu era criança, né, Gabi? Então, você... Às vezes, não. Às vezes, você tem uma infância traumática. Às vezes, você tem uma infância feliz. Às vezes, você tem uma infância triste. Mas é tudo a base, é a sua infância. Você viu que interessante? Porque a gente ouvindo a sua história, Val, você tira a venda dos olhos de muitas pessoas. Sim. Porque você falando isso, né, do desafio da mãe, da periferia, né? Sim. E isso faz muitos empresários também olhar de outro jeito e rever o salário mínimo, sim, né? E sim, buscar o máximo. Sim, buscar o máximo. O máximo? Buscar o máximo. Hoje, assim, depois de tudo que aconteceu com o Kevin... na verdade, eu tô começando a buscar. Eu acho que a mãe tem que ter um direito de alguma coisa. E não é possível. Meu filho morreu. Aí, eu fiquei 9 meses com ele na barriga. Aí eu senti uma dor do caramba pra tê-lo. Aí depois que você sente dor que você vai amamentar, você sente dor que seu filho tá doente, você sente dor que não sei o que lá. Seu filho cai, você queria cair no lugar dele. Ele se machuca, você tem uma filha, sua filha se machuca, você chora porque ela se machucou. Entendeu? Não, por que eu deixei minha filha ir lá, ela se machucou. Então, é assim, ser mãe é ser tudo. Tudo. Aí, quando você perde, acontece alguma coisa que é... A lei da natureza, da naturalidade é os pais serem enterrados, né? Não os filhos serem enterrados. Então, acredito que quando... fizeram uma lei que a mãe não tinha direito de nada, era pensando nisso, né? Uma lei de... Eu tô buscando de quando é essa lei aí que a mãe não tem direito de nada. Porque hoje, os filhos morrem primeiro que a mãe. Hoje, o índice de morte é dos filhos. Mais do que os velhos. Entendeu? Hoje, quantos idosos aí tá vivo e quantos filhos ele já perdeu? Entendeu? Então, eu acho que tinha que mudar. Porque... todo mundo tem direito de ter alguma coisa. Não precisa pegar do filho e dar tudo para a mãe. Claro que não, porque o filho tem o filho dele, tem a esposa dele que viveu com ele, que ficou com ele, que, entendeu? Fez várias coisas com ele. Tem, claro que tem. Poxa, vou dar 5% do cara lá para a mãe dele.
que é 5%? Nada. Nada. Se 50% é para a mulher, 50% vou dar 5%. Então vai ser 40 e poucos por cento para a mulher, 40 e poucos por cento, 5% para a mãe. Tipo, porque, né? Eu hoje não preciso, sabe, Gabi? Hoje eu tenho a minha profissão, tenho os meus artistas, sou empresária deles, tenho a minha revolução, tenho as coisas que eu tô fazendo, que eu tô empreendendo, vou fazer algo com as mães. Entendeu? Tô ajudando elas a entender que elas têm que sair do lado dos filhos e deixar os filhos viver. Porque também tem aquela mãe que é assim, ó. Filha, aqui é meu filho, aqui, meu filho. Não é assim. É pro mundo. Entendeu? Tem que deixar o filho viver, tem que deixar o filho respirar. Então, hoje eu tô ensinando isso muito para elas. E elas aprenderam. Com a morte do meu filho, elas aprenderam. Sabe o que elas falou? Eu tô da hora, meu filho tá da hora, meu filho pode aprontar várias coisas, porque eu tenho meu filho aqui, você não tem mais. É muito difícil hoje escutar uma mãe assim, né? Poxa vida. E fala pra gente. Val, agora você falou, eu queria muito saber que a gente nunca falou disso. E a Revolução Records? Tô vendo tudo a vapor, brinquedo junto na linha de nessa trem. semana saiu uma reportagem. Val, a mãe do Kevin vende a Revolução. Não, gente, a Revolução é um sonho do Kevin. Poxa. Antes dele ir embora, ele não tinha dado tempo de concretizar nada, porque foi muito rápido. O Kevin saiu da GR6 com uma semana. Eu quero fazer a Revolução. E ele era assim, ele foi na casa, alugou a casa e já queria... Tipo, a primeira coisa que eu fiz foi desmontar tudo que ele fez, que não dava certo. Tipo, Kevin, calma, respira. Primeiro você tem que fazer... Primeiro tem que cuidar da sua carreira para depois você querer cuidar da carreira de alguém. Que é difícil, né, Gabi? Não é fácil. Não é fácil. Hoje eu fico tentando entender como que o Rodrigo consegue dominar tudo aquele monte de artista. Que eu só tenho 2 e eu já tenho problema, já tenho um monte de coisa na cabeça, entendeu? Mas tá aí, tá todo vapor. Brinquedo lançou uma música ontem, né? Pela Revolução. Tem o Bruninho da Praia também, que tá aí explodido, estourado. O FK não é da Revolução, mas ele é meu artista. Ele me falou o dia que a gente foi gravar. Ele não é da Revolução, porque pra você ver, a Revolução não era um plano, né? As pessoas falam, não, Kevin, não era um plano, porque senão eu não tinha colocado o FK em outra empresa, né? Na elenco. Eu não teria colocado um artista que eu podia ser meu em outra empresa, né? Então não é um plano. A Revolução foi um plano do Kevin 2 semanas antes dele morrer, que não deu tempo de fazer nada, né? E aí, como foi um sonho dele, agora e hoje eu luto pelo sonho dele, agora é nosso sonho, então hoje e até o último dia da minha vida eu vou lutar por esse sonho, né? Como eu falei, vou esperar mais um pouquinho, que ainda eu tô numa fase de transição para contratar mais, né? Uns artistas. Eu tenho o Dena também na Revolução, que já lancei um trampo dele, ele é muito bom. Vou lançar um outro trampo dele a semana que vem. Então, é assim, eu tenho 3 artistas, 2 são da Revolução mesmo. Tem um brinquedo que já é o brinquedo, né? Não preciso nem falar. Então, eu já tenho 3 artistas na Revolução que são meus. E vou fazer uma audição para pegar mais uns 2 artistas. Talvez o ano que vem, uns 2 artistas mais tranquilos, para mim começar a trabalhar, né? Porque, afinal de contas, trabalhei também, né? Poxa. Comecei com o Kevin, fui pôr cartaz, juntar fã-clube, fazer tudo isso. Eu acredito que eu consigo, né? Sensacional, né? Ô Val, e agora um projeto seu que eu quero já te pedir desculpa, que eu tô te devendo essa visita, que o dia que teve eu tinha um compromisso. Mas a sua feijoada, porque tá também rolando. Tá rolando demais. Tem a feijoada. Preciso. A próxima eu tô. Já tô porque assim, a feijoada foi um projeto que eu e o Kevin sempre pensou, mas nunca tive tempo, né? Porque eu fazia muita coisa pro Kevin. O Kevin, até as cuecas do Kevin era eu que comprava. Tipo, então, o Kevin era 99% da minha vida era voltada a ele. Sempre foi depois, a partir do dia que ele me tirou do trabalho pra gente poder seguir junto, e a gente seguiu junto. Então, vamos fazer, porque, ai, mãe, sua comida é maravilhosa. Não, minha comida é boa mesmo. Eu reconheço, assim. Eu como em muito lugar e minha comida, tipo, tem hora que eu falo, eu quero comer a minha comida. Minha comida é muito boa. De verdade, eu não brinco, a comida é gostosa e eu não abro o restaurante porque eu não vou conseguir, tipo, eu consigo cozinhar pra muita gente, sim, mas imagine, um dia, tudo bem. Que você separa todo uma dia, data ali. né? Imagina todo dia, né? Então, pra você abrir uma cozinha, você tem que, né?
E a feijoada foi um projeto que começou. Aí ele falou, mas vamos fazer no barzinho tal o primeiro, que eu vou ajudar esse meu amigo. Foi o que eu fiz o primeiro lá no barzinho, que não cabe a quantidade de gente, né? Mas aí já tem a feijoada contratada por Recife, para Brasília. A partir de outubro já vai ter outubro, novembro, feijoada em Brasília, feijoada em Recife, vai ter todos esses lugares. Que incrível, hein? E a próxima vai ser quando? Então, a próxima, tô vendo se eu vou fazer agora dia 15 de outubro. 15 de outubro é meu aniversário. Aí, tá Ai, que vendo? legal. Eu tô vendo se eu vou fazer 15 de outubro, uma coisa assim, que eu vou conversar com o rapaz amanhã. Poxa, aí sim, já tô lá. Val, se você pudesse escrever uma frase, né, inspiradora, num outdoor, para todo mundo ler essa frase, o que você escreveria, Val? Nossa, essa foi lá no E aí, fundo. minha amiga? Esquece! Essa é a frase. Esquece! Vivo hoje porque o amanhã só pertence a Deus. Amém. Viva! Né? Viva! Essa é a verdade, viva. Meu filho foi embora, mas ele viveu. Muito. E temos que viver. Ele aprendeu, eu aprendi isso com ele. Que a gente tem que viver. Às vezes a gente deixa de fazer algo, mas nossa, se eu fazer isso, o que o Joaquim vai pensar? E era uma coisa que você queria fazer. Então faça, vive, faça, corra atrás dos seus objetivos. Sim, você consegue viver, você consegue fazer, sim. Porque o Kevin conseguiu, eu consegui, eu vim lá de baixo, eu consegui, qualquer um consegue. É só você colocar uma meta e seguir ela que você vai conseguir. Vai ter um dia que Deus vai olhar e vai falar, bom, tá insistindo tanto, deixa eu deixar ele fazer. Né? O Kevin sempre falou isso, eu também sempre falei isso pra ele, né? E é isso. Tremendo. É isso aí. Gente, que fantástico. dia, que tarde, que noite especial para você que tá acompanhando a gente em qualquer horário que você quiser. Eu acho que é sempre muito especial. Hoje não tinha como ser diferente. Ainda mais com a tia Val, que eu tenho um carinho imenso e, poxa, muito feliz. Obrigado. Vou falar que é sempre, sempre muito especial estar com vocês, meus titãs. Quero agradecer todo mundo. Não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, @pod_casttitãs. Lá na nossa bio, você vem pro nosso YouTube, segue o nosso canal, ativa os sininhos e fica ligado aqui com a gente, tá bom? Irmão. Sensacional. Foi incrível receber essa titã, essa profeta, na verdade, que liberou uma mensagem tão poderosa que tá ali provocando e destravando muita gente. Pode ter certeza, Val, que a tua mensagem é como transpassou mesmo, assim. Foi inspirador. Te ouvir foi inspirador. Eu não tenho o que falar, né? Eu agradeço cada carinho, cada... Val, você é linda, Val. Não tenho o que falar pra você. Eu agradeço todos os fãs do Kevin, assim. Eu não tenho palavras pra falar o quanto o Kevin era querido e acho que nem ele sabia, né? Essa é a verdade. Eu me surpreendo a cada dia com quanto meu filho era especial. O quanto ele fez muita coisa para as pessoas que eu nem imaginava. Então, eu só tenho a agradecer, né? Todo mundo. Amém, Val. Obrigada. E pensando nisso tudo, só pra gente fechar mesmo com chave de ouro, eu acho que tem tanta gente que passa nessa vida, mas não vive, né? Simplesmente passa. Eu acho que o exemplo do Kevin que a gente ama tanto é que, de fato, ele viveu mesmo. Sabe que um senhor me falou uma vez assim, eu fiquei muito com isso na cabeça, e é verdade. Será que você se preservar para viver mais vale a pena? Ou você viver intensamente igual seu filho e viver pouco? Eu não sei se eu vivi. Eu acho que eu não vivi o que eu queria viver e eu já vou fazer 70 anos. O seu filho viveu com 23 mais do que eu nunca pensei em viver na vida. Ô Val, e tem um trecho da música do Rosa de Saron que eles falam o seguinte: viva como alguém que sabe que vai morrer e morra como alguém que sobreviver. É isso mesmo. É isso. Galera, é isso aí. Muito, muito obrigado, meus titãs. Valeu. A gente se encontra no topo. Tchau. Val! Ai.